Olá, bom dia. Hoje a gente começa então mais um dia da Semana do Divórcio com Respeito, né? Mais 3 lives hoje. E hoje eu vou começar a primeira live do dia. Oi, Márcia, bom dia, querida. Falando sobre um tema, né, que é a prioridade nos processos de divórcio, até porque é prioridade, né, no sentido amplo, né, que são as crianças. Então, hoje a gente vai falar sobre como ficam as crianças no processo de divórcio, né? E para isso a gente convidou a psicoterapeuta infanto-juvenil e psicodramista Maria Luísa Vieira Santos. Maria Luísa daqui a pouquinho vai entrar aqui com a gente e ela vai falar um pouco de toda a experiência dela, né? Nessa escuta das crianças, nesse preparar das crianças, né? Nesse auxílio que presta a elas durante o processo de divórcio, né? Porque a gente sabe que o divórcio é um processo conjugal, né? Que é o par parental segue, mas as crianças elas também sofrem o impacto do luto, né? Desse casamento, né? Que chega ao fim. Então a gente precisa sim dar voz para essas crianças, deixar elas se expressarem, né? E cuidar para que o menor dano possível seja levado a elas, né? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Bom dia, pessoal que está chegando, bom dia. Deixa eu mandar o convite aqui para Maria Luísa, e aí a gente já começa. Aqui, pronto. Para Maria Luísa. Aí tá aí. Bom dia, Maria Luísa. Bom dia, Tudo bom? Mariana. Ai, que Tudo bom estar aqui bom? contigo hoje. Ai, bom para mim também. Muito Que bom. bom. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Aqui em Florianópolis, eu e Maria Luísa, a gente está falando de Florianópolis, Santa Catarina. Aqui tá um dia assim nublado, chuvoso, né, Maria Luísa? Então, assim, Bem, para gente bem. aquecer um pouco esse dia, falar das crianças, com Friozinho, certeza. É, friozinho. friozinho É, chegando, enfim, agora deu uma esfriada maior, né? Mas a gente vai verdade. aquecer então essa manhã, né, Maria Luísa, falando daquilo que é prioridade em tudo, né? Principalmente no processo de divórcio, que são as crianças, são as nossas crianças, né? Verdade. E Mariana, tá bom, assim, a localização aqui, luz, tá. isso tudo, tá? Luz, som, tudo Tranquilo? funcionando. Funcionando. Então tá bom. Aham. Tudo certo. Então tá bom. Tudo certo. Bom Então, dia aqui, bom dia para pessoal. todos. Vendo que já tem uma porção de gente aqui conosco, né? Sim, pessoal E muito chegando, vai chegando aos pouquinhos. Então, muito bom. Quero começar agradecendo o convite e a oportunidade, né, de trocar um pouquinho com vocês, compartilhar um pouquinho da minha experiência e principalmente pela alegria de saber de mais gente junto nessa luta pela minimização de dores, de sofrimento das nossas crianças, né? Nesse processo de luto, como você falou, nessas situações difíceis que atravessam nas famílias em momentos de divórcio. E que se a gente puder prevenir, se a gente puder minimizar, se a gente puder ajudar de alguma forma, é bem É, gratificante. esse fazer diferente, né, Maria Luísa? Fazer um Exatamente. pouquinho diferente, um pouquinho melhor. A gente sempre pode fazer um pouco melhor, né? E com base nas experiências Exato. passadas, como é que a gente pode melhorar, né? E o Divórcio com Exato. Respeito é isso, né, gente? É um movimento que ele foi idealizado, né? Só para quem já está chegando pela primeira vez aqui, não entendeu muito bem o movimento ainda, vou explicar um pouquinho, Maria Luísa, para a gente poder engatar as coisas, né? Criar essas pontes. Então, é um movimento, Para a ele gente ir foi... se aquecendo, né? Pra gente se aquecendo também. Então, e seguindo, assim, um raciocínio lógico, né? Então, vamos falar do começo um pouquinho, que é sobre a idealização. Foi idealizado pelo advogados, né, colaborativos que fazem parte da Comissão de Práticas Colaborativas, Advocacia Colaborativa do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, né? E juntamente com o Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas e com o apoio do IBDFAM Nacional. Então, é um grupo, né? A gente está criando, tentando semear, né, essa nova cultura, esse novo comportamento, esse novo olhar da importância de um divórcio com respeito, né? E a gente sabe que o divórcio com respeito, e o nosso assunto de hoje são as crianças, fala sobre isso, né? Sobre proteger as crianças dos conflitos que são dos pais. Não é um conflito parental, né? Não é um conflito da relação do filho com os pais, é um conflito do casal, né? Então, vamos separar um pouco essas questões, essas emoções,
para a gente liberar um pouco as crianças daquilo que não pertencem a elas, né? Então, gente, agora a gente vai começar a entender um pouquinho como é que funciona esse trabalho do psicoterapeuta, do terapeuta infanto-juvenil, através da experiência da Maria Luísa, né, que é psicodramista. Depois eu queria que ela falasse um pouquinho mais sobre psicodrama e como é que é essa rotina no consultório, Uhum. que é super rico. Eu já vivenciei, né? O meu filho mais velho já foi paciente há muitos anos atrás, né? Já está com 20 anos. Há muitos anos atrás, quando era pequenininho, passou pela Maria Luísa, e ali eu tive contato com esse trabalho e virei fã, né? Então a gente segue trocando, né, Maria Luísa, até então. Verdade. Então nos conta um pouco, Maria Luísa, desse processo das crianças no processo de divórcio, né? E dessa necessidade da gente dar voz a elas, né? Verdade. Então, que é muito gratificante, né, ter essa indicação a partir de alguém que já esteve aqui, né, que já vivenciou, né, o atendimento através do psicodrama e que sabe um pouquinho, então, do meu trabalho, justamente, né, de ter estado comigo nesse outro papel, né, e que acabou depois possibilitando esse nosso encontro com trocas profissionais que têm sido tão ricas, né, Mariana? Sim, sim. Quando a primeira vez que eu ouvi você falar sobre práticas colaborativas, acendeu um fio de esperança muito, uma luzinha de esperança muito grande, né? Apesar que eu digo uma luzinha, mas era a luz no fim do túnel, na verdade, né? Começo, né? Era a possibilidade de mudança de mentalidade, né? Porque eu acho que esse trabalho que vocês vêm fazendo, né, dos advogados de práticas colaborativas, traz uma mudança de mentalidade em situações que até então divórcio era quase sinônimo de litigância, era quase sinônimo de guerra. E eu costumo usar muito uma metáfora de que as crianças acabam virando a corda do cabo de guerra. E num cabo de guerra tem possibilidade de terminar o jogo derrubando um, derrubando o outro, ou arrebentando a corda. Sim. E que nenhuma das hipóteses é adequada, é agradável e é esperada. Tá? E já aproveitando um pouquinho, você pediu para falar de psicodrama, né? Para explicar um pouquinho como é a linha que eu escolhi, né? dentro da psicologia, o referencial teórico, o conjunto de técnicas e toda a filosofia, né? Dentro do psicodrama. Ali no fundo tem um quadro com a figura do Jacó Levi Moreno, que é o criador do psicodrama. É um método que busca mais através da ação do que através da verbalização. As crianças, as pessoas, os pacientes, que são chamados protagonistas, mostram o conflito através da ação. Então tem toda uma origem com técnicas de teatro, e é muito mais do que falar o que você está sentindo, mostra o que está sentindo. Então, quando eu falo, por exemplo, de cabo de guerra, muitas vezes as situações não só de divórcio, mas situações de muita desavença entre pais, eu às vezes trabalho essa situação, né, de cabo de guerra. Como que está o filho, um objeto que representa o filho ou um deles, né? No meio eu faço o papel de um com o outro e alguém experimenta o lugar do filho. É o colocar-se no lugar do outro, para ver o que o filho está passando. Essa divisão, né? Esse conflito que acaba acarretando para as crianças, e falando especificamente de divórcio, num processo que costuma ser doloroso, costuma ser turbulento, difícil, sim, porque envolve luto, porque envolve perda de um projeto de vida, mudança de rota, né? É o recalcular uma rota, né, de alguma coisa que se tinha proposto e que tem uma carga muito maior ou muito grande dos pais, é uma carga dos pais. É um conflito de conjugalidade, é um conflito mas que acaba ficando também de parentalidade.
E enquanto de parentalidade, é lógico que vai respingar nos filhos. Então, eu trabalho não só em situações de divórcio, né? Em situações, de uma maneira geral, como psicoterapeuta de crianças e de adolescentes, eu procuro sempre trabalhar com os pais para que eles entendam que existem situações que são compartilháveis, que são da família como um todo e outras que são do casal. E até costumo brincar, mas brincadeira séria, que fechar a porta do quarto é importante não só para namorar, também para resolver as questões que são pertinentes aos adultos. Existem papéis simétricos e papéis assimétricos. Papéis simétricos quando a gente fala de casal, quando a gente fala de irmãos, quando a gente fala de amigos, vínculos que têm o mesmo nome. Assimétricos têm nomes diferentes. Pais e filhos, professor-aluno, terapeuta-paciente. Existe uma assimetria e, portanto, na assimetria existe uma responsabilidade diferente com relação a uma das partes. Porque uma das questões que a gente tem visto muito também é que mudou o papel da criança na família, mudou o papel do filho na família. Né? E os filhos têm muito poder hoje. As crianças, historicamente, e não vem o caso, porque é tema para outra live. Aliás, a gente vai ter vários desdobramentos aqui de temas que poderiam dar outras lives. Historicamente, tem uma mudança do papel da criança na família. Da importância da criança, do que já se falou muito da geração peito de frango, das crianças que hoje mandam e opinam. Mas não existe, não moramos, eu digo isso também, não moramos numa república de estudantes. Não moramos num lugar onde todo mundo colabora, divide em partes iguais tanto as tarefas, as responsabilidades, quanto as benesses. As crianças têm um outro lugar e os adultos têm um outro papel, uma outra responsabilidade. E a partir daí, então, tomar para si essa responsabilidade de resolver os conflitos e de definir algumas coisas independente das crianças. Sim. Porque é gerador de insegurança. Sim. É gerador de muita instabilidade. Eu recebo com muita frequência e de alguma forma é uma bênção quando procuram para prevenir. Eu sou adepta e sou fã e acredito de verdade em prevenção. Prevenção em saúde mental, prevenção em educação, prevenção com relação à vacina e a tudo mais. Eu acho que sempre que a gente pode antecipar é o pulo do gato na história. Então, muito frequentemente, vem casais com conflitivas que possibilitam. E você sabe disso, porque eu encaminho casais para você, às vezes que estão vivendo um conflito, que estão aventando a hipótese de separação, e eu falo, vamos olhar para isso com respeito, vamos olhar para isso com clareza, com verdade. Vamos para uma terapia vamos para uma terapia de casal. Porque existe também uma fantasia de que a psicoterapia de casal vai separar. E muitas vezes evitam. E eu falo, olha, não separa o que está junto e não junta o que está separado. Assim, se não tem jeito de continuarem juntos e bem, vai ajudá-los a se separar com dignidade, com decência, com clareza e com integridade. E com menos dano, com menos dor, menos machucados. E se tiver, que muitas vezes aparece justamente até na avaliação da criança, porque a criança vem, muitas vezes, como protagonista. Esse também é um termo do psicodrama. Como protagonista do conflito. Protagonista é um termo de origem do teatro grego e significa o primeiro que agoniza. Então, é o emergente grupal. É quem está gritando mais alto, é quem está pedindo socorro. Então, muitas vezes, a criança chega no consultório por questões, sintomas que ela vem apresentando, dificuldades emocionais, que vão desde distúrbio de sono, ou começa a ir mal na escola, mudanças de comportamento, seja o que for, tristeza, uma tristeza ou uma agitação muito grande,
e, e acaba que na avaliação aparece que a criança está pedindo socorro, está denunciando alguma coisa que está lhe deixando muito insegura, muito instável emocionalmente. Então, a psicoterapia dá a oportunidade, justamente essa avaliação, de identificar esses conflitos. Porque a avaliação já é um processo que tem um teor terapêutico, né? Porque eu trabalho processualmente, eu faço uma avaliação em 5, numa média, normalmente 5, 6 sessões, 6 semanas. Dão uma amostra. Os pais vêm, conversam, contam uma história, às vezes precisam vir mais de uma vez, já é um indício. Às vezes os pais vêm, procuram pela criança, a criança tem 7 anos, 6 anos, por exemplo, e na primeira entrevista, quando eu pergunto um pouco, né, da vinda do filho, como foi, uma anamnese, mas não uma anamnese formal, né? Cada vez mais é assim, é uma entrevista aberta, é uma conversa, para que me conheçam, eu digo sempre, para que me avaliem e que eu possa avaliar os filhos. Depois disso, primeiro os pais têm que me avaliar. Tem que começar pelo vínculo, tem que criar uma relação de confiança, né? Afinal de contas, vamos falar um pouco, bastante da sua intimidade. E nessa situação, muito frequentemente, começam a contar a história do filho e termina o tempo da primeira sessão, eu brinco, sem que o filho tenha nascido. Eu falo, bom, vamos ter que voltar porque o bebê não nasceu ainda, porque começam a falar deles. Eles não veio, né? Não conseguiram trazer ainda. Não conseguiram trazer. E esse já a gente já fareja, né? Já sente aí, já é um indício de que tem um conflito que não é da criança. E esse já começa uma marcação, né? Porque aí tem técnicas, uma delas é o espelho, né? E isso já é um espelho, já começam a se ver um pouco a partir disso. Então, o trabalho todo é um artesanato, né, de alguma forma, que se vai, das emoções, né, que se vai tecendo, que se vai concretizando e que vai oportunizando a compreensão do que está acontecendo, porque o objetivo é esse, né? Vamos tentar entender o que está acontecendo do ponto de vista emocional. Tanto que eu chamo o que, por exemplo, na psicanálise é chamado de psicodiagnóstico, né, que é a primeira fase, né, do trabalho, da avaliação, eu chamo de avaliação sob o ponto de vista emocional. É uma avaliação, é uma busca de compreensão do que acontece emocionalmente com a criança. E a criança vem, brinca, né, falando de criança, o adolescente um pouquinho diferente já, né, ela brinca e ela traz, através da brincadeira, ela mostra o que está acontecendo com ela. Sim. Né, e aparece. Muitas vezes aparece no desenho, assim, já teve situações, por exemplo, que a família, a criança fazia um desenho da família e apareciam todos os bonequinhos, os membros da família, o corpo era uma cruz. Assim, era um verdadeiro cemitério. Sim. E que, sim, bom, tem alguma morte por aí, tem alguma perda. E não tinha aparecido nada, porque também nem sempre se explicita, nem sempre a gente consegue falar, né? São camadas. Né? No primeiro momento, no aquecimento, a gente fala do tempo, fala do trânsito, quando a gente chega, depois a conversa vai chegando mais, né, na dor, o que está doendo mesmo de verdade. E na conversa vai, conversa vem, tinha um luto e tinha uma morte iminente. Não era uma morte real, era uma morte simbólica que a criança já estava vivendo pelo que ela estava sentindo, porque as crianças sentem, muitas vezes elas não compreendem, elas não sabem explicitar, elas não verbalizam, dependendo da faixa etária mesmo, sim, ela não consegue verbalizar, mas ela mostra. Ela mostra através do que ela está, da brincadeira, ela mostra elas se comunicam através dos pulos, dos gritos, do choro, do riso, do pranto, da brincadeira, da agitação, do pesadelo,
do jeito eles se comunicam. E a gente precisa aprender a entender a linguagem, entender o que tem nesse simbolismo e o que ela está querendo nos dizer. Olhar com atenção, né, Maria Então, Luísa? Dá então, olhar com atenção. é uma outra forma de atenção, né? Sim, Que está cada vez mais precária também, né? sim. Com o abuso de telas, com o abuso de Isso, no meio eletrônicos, tecnológico, no com a excesso de tecnologia. solidão, né? Que na verdade estamos muito sozinhas as nossas Sim, crianças sim. com relação a isso. Né? Então o trabalho de avaliação, né? Tem a ver com isso, tem a ver, né? Até com jogos, com brinquedos, com as escolhas que a criança faz e com o que ela vai contando, mas não sempre contando verbalmente, com o que ela vai mostrando, verbalizando e justamente ajudando os pais a compreender isso, né? E que aparecem. Algumas situações, então, como eu falei, né? De possibilidade de se prevenir, né? Muito frequentemente tem, e felizmente agora mais frequente, pais que procuram já pensando na possibilidade do divórcio e buscando ajuda para minimizar os danos e minimizar as dores dos filhos. Como vamos contar, como vamos falar disso, e até buscando uma ajuda, né, de psicoterapia, buscando um atendimento, que às vezes a criança não fica em atendimento, às vezes eu não chego a avaliar a criança, falo, não, vamos primeiro cuidar do que é de vocês, porque se os adultos conseguirem resolver bem, se os adultos conseguirem levar adiante esse processo de separação de um jeito maduro, saudável, as crianças vão sofrer, claro que vão. Claro, é uma ilusão a gente achar que filho não vai sofrer na vida. Né? E essa, assim, é o grande sonho, mas é utopia. É utopia, com Sofre, certeza, né? com certeza. Não Assim, tem como, não. sofre com cólica quando é Sim, bebê, sim, sofre sim. quando tem o primeiro estranhamento, que a mãe sai do quarto e o bebê começa a fazer beicinho porque acha que a mãe foi embora. Né? Uhum, Sofre uhum. quando a mãe volta para o trabalho, quando faz a entrada na escola. Sofre, e sofre pela vida fora. Mas a maneira como vai lidar com esse sofrimento e a maneira como isso vai se apresentar que pode ser diferente. E O eu não costumo... extrapolar, né? O não extrapolar do sofrimento que caberia a ela, né? Então, Exato. assim, não E, entregar para ela os sofrimentos que são dos pais, né? exatamente, Que é o que exatamente, pesa, né? E como tu exato. falou, essa questão toda de transferir para a criança Uhum, questões uhum. que acabam gerando uma ansiedade gigante, um abandono afetivo, um abandono financeiro, uma falta de a comunicação equivocada, né? Aqueles pais que acabam tornando o filho um adulto, né? E querendo contar tudo para o filho, como se ele tivesse Sim, condições de processar, né? parceiro, Exato. Ah, meu exatamente. amigo, eu conto tudo, Cúmplice, ele sabe de tudo, cúmplice, né? Muitos, cúmplice. muitos, eu não sei se a gente Está na podia hora falar um de saber a pouquinho também. verdade, né? E também, assim, são dois pontos que a gente verifica com muita frequência, né? Primeiro, quando os pais chegam, que a gente sempre sugere, né? Além do acompanhamento com os terapeutas, psicoterapeutas para o casal, né? Para a gente poder trabalhar a Uhum. comunicação, principalmente quando a comunicação não está acontecendo, que ela está muito travada, a gente precisa primeiro resolver essa comunicação para depois a gente começar, né? Os ajustes do acordo do divórcio. Sem a comunicação fica impossível, quando as emoções estão tomando conta, né? Então tem que dar uma Claro. baixadinha nas emoções, organizar essas emoções. E ao mesmo tempo, a gente também sempre sugere, quando tem crianças e adolescentes, que eles passem por essa avaliação, né, com Uhum. psicoterapeuta infanto-juvenil, e se for necessário, que siga com esse acompanhamento durante o processo de divórcio, para a gente poder garantir a escuta dessas crianças, né? E garantir a escuta, gente, não é que as crianças vão tomar decisões, não é isso. As pessoas confundem muito, né? Ah, mas ele já tem 2 anos, ele já pode decidir, ele que vai decidir como é que vai ser. Não, o plano parental vai ser construído pelos pais, né? Claro. E a criança precisa da segurança de que os pais estão no comando nesse momento, né? Ela vai ser ouvida, logicamente, é essa escuta que a gente está falando, mas não é a tomada de decisão, né? E aí a gente vem falar de novo, como tu começou ali na tua fala, sobre os papéis.
Qual é o papel Uhum. do pai e da mãe, né, nesse momento, né, Maria Luísa? Para que as coisas fiquem bem organizadas. E uma outra Exatamente. situação que a gente vive muito, que eu queria que tu comentasse com a gente, é quando os casais. Bom, quando a gente sugere, então, essa questão dos psicoterapeutas infantis, muitos pais falam assim: não, mas ele tá ótimo. Ah, Não, sim. meu filho tá ótimo. Não, olha, ele tá bem na escola, ele não tá com nenhuma doença, ele tá funcionando super bem, ele é vamos supor, um menino super bem relacionado, ele se relaciona super bem na escola, tem vários amigos, vai bem, tem notas boas. Não, com ele tá tudo certo, com ele tá tudo certo. E esse tá tudo certo é uma coisa que sempre me dá assim uma certa aflição, porque mas tá tudo certo, mas e como é que ele está vivendo esse processo de luto? Né? Para onde é que está indo as dores de ver essa família se transformar, né? Porque é uma transformação familiar, né? Tem uma E mudança por que é mais que tenha... inegável, né? Claro. Uhum, Exato. uhum. Então, assim, como que a gente, não sei, você deve passar por isso também, de receber esses pais que chegam, né, com a questão de que não, tá tudo bem, mas e quando não tá, né? E a criança, como tu falou, ela vai verbalizar, né? Ela de alguma maneira, né? Às vezes não é em palavras, mas num desenho, é numa rotina de brincadeira, né? Que até eu acho que é bacana tu comentar um pouco da história da técnica, né? Como ela acontece, porque tu fala, né, que a criança, ela brinca o que vive, né? Então isso Sim, aparece sim. muito claramente no consultório, né? Aparece, aparece. Então, quando você está falando, né, das crianças que estão bem, é verdade que podem ficar bem. Né? É verdade que Sim. podem ficar bem, e alguém até comentou aqui que usa a analogia da máscara de oxigênio, né? Uhum. Eu falo bastante disso também. Né? Se houver despressurização da cabine, cairão à sua frente máscaras de oxigênio. Coloque primeiro em você, depois em quem está ao seu lado. Se você estiver bem, se você estiver respirando, estiver oxigenado, você vai poder socorrer quem está abaixo de você, quem está ao seu lado. Quem depende, você não vai poder cuidar do outro antes de se cuidar. Isso certamente. E não necessariamente, porque esse é o temor, como eu falei, né, de filhos sofrendo, então isso também às vezes traz uma negação. Não, está tudo bem, ele está ótimo, e eles estão ótimos sim. Teve uma criança que desenhou uma vez, eu lembro, uma, numa, numa, numa investigação de sentimentos que eram carinhas para fazer um pouquinho as máscaras. Era assim, que máscaras você usa? E ele fez todas de sorriso. Dizia feliz, feliz, feliz. Porque usava, né, todo o tempo com máscara de feliz, porque esse também, papai e a mamãe já estão tão tristes que eu não posso ficar triste. Não posso deixar eles mais Porque tristes, não né? posso deixá-los mais tristes, porque pode ser até que já tenha sido por alguma coisa que eu fiz, porque a questão da culpa, né, aí entra um pouquinho. Dependendo da faixa etária, é claro que a gente não pode precisar sintomas ou reações de cada um. Cada ser humano é único, né? E esse também eu acho que é a maior graça do meu trabalho, é a questão da singularidade. Né? Nunca vi ninguém igual a ninguém, as reações são diferentes, gêmeos, trigêmeos e quádruplos reagem de maneira diferente, né, nas situações. Tenho trabalhado muito com gemelaridade e gravidez múltipla, né? Então, assim, justamente essa singularidade, essa diferença, essa sutileza que tem em cada ser humano. E como tal, as reações também são diferentes, mas em cada faixa etária a gente sabe, assim, pode precisar de uma maneira geral, dependendo também do desenvolvimento emocional e cognitivo, né, a compreensão da realidade e como a criança vai reagindo às situações e às perdas de uma maneira geral. Né? A própria questão da frustração, do como lida com a frustração em cada Sim. faixa etária. Né? Uhum. Então não dá para a gente padronizar, mas a gente pode mais ou menos, né, ter uma noção. Por exemplo, uma criança que viveu um processo de separação na gestação. A mãe já começou um processo de separação, um casal, e é frequente também, né, um casal que vive durante bastante tempo a dois, e aí engravidam e a relação
deteriora, né? Sim. Porque se estabeleceu provavelmente uma simbiose e uma relação do que a gente chama de relação em corredor, eu-tu, Sim. entre esse casal, e que não conseguem abrir pelas suas dinâmicas, pela sua história de vida, aí por N fatores, não conseguem abrir para uma triangulação, para um terceiro nessa relação. Sim. Sim. Né? Que o filho tem essa representação. Então, assim, situações de crianças cujos pais já se separaram ou definiram a separação já durante a gestação, é muito frequente que venham mais tarde com problema, com questões emocionais, dificuldades, quaisquer que sejam, dificuldades na escola, roendo unha, fazendo xixi na Crise de cama, ou ansiedade, crise de ansiedade, hiperatividade. ansiedade de separação, Sim. e que existe quase um clichê. Bom, só pode ter sido porque na gravidez a gente se separou, tá? A gente já rompeu o casamento. É claro, assim, a gente sabe que o clima emocional, que a criança, que o bebê capta o clima emocional desde a gestação. Tem pesquisas de neurociência de que a amígdala cerebral é um depositário de emoções pré-verbais e que a criança recebe estímulos, Capta e etc, registra. etc e tal. Mas a gente não pode também colocar tudo nessa conta. Sim. Né? Então, assim, precisa ampliar o olhar e principalmente, eu trabalho muito com a questão da culpa. Né? Porque, assim, se não fica uma dívida, eu falo, fica maior que a dívida externa do país, não vai pagar nunca. Sim, não vai Não pagar vai pagar nunca. Porque E o prejuízo, né? fica um prejuízo e fica também um poder para essa criança, né? E fica, de alguma forma, cristaliza, fica estagnada a vida dela, porque tudo fica justificado por isso. Né? E fica determinista. Né? Fica carimbado um rótulo. Não, é por isso. Então, ela não vai sair disso, não tem jeito, é uma condenação. Então, trabalhar também para que isso, estou falando da gestação e em várias faixas etárias. É muito comum também que se atribua à situação de divórcio todos os problemas da vida, a partir dali. Né? Então, assim, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Eu falo, gente, eu conheço crianças muito tranquilas, felizes, adaptadas, que são filhos de pais que vivem junto. E idem, filhos de pais separados. Também conheço crianças com muitas dificuldades, que são filhos de pais que vivem junto. Sim. E crianças com muitas dificuldades, filhos de pais que vivem separados, ou que não tem pai, ou que idem para quem não tem pai, para quem não tem mãe, para todas as situações. Então, a gente não pode também achar que não muda, até porque senão, eu vou dizer, psicoterapia para quê, né? Exatamente. Justamente, a gente precisa achar uma saída. Vamos lá, precisa recalcular a rota, o GPS interno precisa funcionar. Meu terapeuta diz isso bastante. Né? A gente tem um GPS interno e esse GPS pode recalcular a rota. Aprender a recalcular as rotas e aprender a achar as saídas para as situações é fundamental. Senão a gente cai num beco sem saída e paralisa. Sim, e fica num lugar que, na verdade, não e se fica deseja, num lugar, né? Que não se deseja, né? Que não se desejou, na verdade, né? E fica ali parado Então, indo na sequência, né? Quer dizer, a criança de 1 a 3 anos, né? Ainda numa fase mais primária também, tem uma compreensão diferente das situações. Ainda tem pouca compreensão, ainda é uma fase que precisa de muita atenção, precisa de maternagem. E maternagem não é só atribuição da mãe. Maternagem são cuidados, acolhimento, cuidados básicos. Existe papel de pai, papel de mãe, mas existe função materna, que é acolhimento, que é a contenção, que é as necessidades básicas mesmo, né? E existe função paterna, que tem a ver com autonomia, com limites, e que tanto pai quanto mãe, né? Quanto dois pais, duas mães, podem, devem e precisam exercer, e harmonizar e equilibrar. Né? Então, é claro que uma separação numa fase em que a criança precisa mais de maternagem,
e começando ainda a diferenciação de si e do outro, a percepção de si e do outro, aí com tudo que isso acarreta da criança passar a ter duas casas, a compreensão ainda é muito, de realidade ainda é muito precária, a criança ainda está muito imersa naquele mundinho, né, simbiótico mesmo. Existe então uma delicadeza nessa situação, que a própria questão da criança dormir fora de casa, né? Dormir em lugares diferentes, sair sozinha para um lugar desconhecido, tem que ter um cuidado com isso. Tem que ter. Né? E que muitas vezes acham que não, está resolvido para mim, está resolvido para ele, agora ele vai ter que ir. Entra também no extremismo. Não, vai dormir, vai a primeira vez, vai fim de semana com o pai, vai dormir e tudo bem, tem que liberar. E a criança é muito difícil. Então, assim, preparação, conhecer o lugar, explicar o que ainda nem se consegue muito bem explicar e que não consegue entender. Né? Então, tem alterações nessa fase muito comuns, alteração de sono, agitação, por alguma questão que está mudando, porque a rotina é fundamental para a criança. A gente sabe disso, certo? Sabido. As rotinas, a vida organizada, o mundo externo organizado é que traz a organização interna. Se isso se desorganiza, é claro que a criança vai sentir. Né? Sim. Assim, dessa fase de 3 a 6 anos, que a criança ainda não entende, não compreende, mas que a criança ainda está com as relações, o pensamento é muito concreto. A criança ainda está, até 6 anos, uma fase que tudo é muito concreto. Fantasia e realidade ainda são muito misturadas. Sim. Aí também é uma outra etapa diferente, então tudo precisa ser olhado de acordo com a faixa etária. E às vezes tem filhos em faixas etárias bem diferentes. Então não dá para ter também uma atitude padronizada, uma fala geral para todos, uma palestra a respeito. Sim, Né? sim, uma cartilha, né? Uma cartilha aplicada para toda e qualquer situação. Exatamente, né? mesmo. E a própria questão de como a criança lida com o que está acontecendo, a culpa que ela apresenta, porque existe a criança com sentimento de culpa, mas diferente em qualquer situação. Né? A partir dos 6 anos, quando a criança... Estou falando mais ou menos, né, para dar uma noção, mas segunda infância, né, que é um marco também no desenvolvimento, por volta de 6 anos, dentinhos, perdendo dentinhos, uma fase que já tem uma perda, a perda da primeira infância, a perda dos dentes, o corpo que começa a mudar. A gente mesmo fala, fica mais sem graça nessa fase, alonga, né? Fica mais... Perdeu bochecha, não tem aquela de bebê, de aquela cara de bebê. Né? Alfabetização. Quanta coisa já não está passando dentro dessa criança, né? Quanto processo de transformação interna que ela está. Exatamente. Né? Saída do ensino infantil, né? da escola infantil, entrada no fundamental, que agora é mais cedo, né? Já começa então aos 6 anos. A própria questão da alfabetização, né? Que então já não pergunta o que é isso, já lê o que é isso, né? Já começa a compreender o mundo a partir de um outro lugar, de um outro olhar. Então, mais uma habilidade, né? Exatamente. Mais uma habilidade está sendo introduzida. Então, né? eu li, eles não me falaram, mas eu li. Eu sei. Então, e tenho também uma escuta diferente, uma percepção diferente, uma percepção de realidade. Aparece a ansiedade de separação, né, que tem lá numa fase, depois do desfraude, muitas vezes, quando a criança entra na escola, também nessa fase comum. Às vezes os pais se assombram, meu Deus, era tão seguro. Isso é independente de divórcio, de qualquer coisa, ou de alguma mudança na família. Era tão seguro, tão tranquilo, agora começa a ficar com medo. Claro, agora ele sabe, começa a entrar em contato com a realidade, começa a entrar em contato com catástrofes, tem medo que a mãe não chegue na escola, por mais que você diga, não, mas ela vai te buscar. Mas e se acontecer alguma coisa? A morte aparece nessa fase com um sentido de realidade, com finitude. Tá? E então começa também a dimensionar, não é mais o porquê, mas por quê? Mas por quê? Não é a idade dos porquês, lá dos 4 anos. É um porquê com uma subjetividade diferente.
Com Então, conhecimento já, né? faz uma antecipação. E o que vai acontecer? Tá? Aí os abandonos, né, os possíveis abandonos, se manifestam de um outro jeito. Porque tem já uma noção, né, do sentido intrínseco das questões filosóficas, já tem uma pensaria, como disse uma criança uma vez, eu estou numa pensaria, Ai, eu que fico numa pensaria que eu não ai, aguento, que amor. me ajuda porque essa pensaria. Ai, Né? Porque fica pensando, fica antecipando, e a ansiedade tem a ver com antecipação. Né? sim. Tem a ver com essa E o questão do que vai futuro, né? O medo do acontecer, futuro. né, exatamente. Né? E aí aparece muito frequentemente a luta de afetos e a divisão também, né? A cisão. Eu uso muito a literatura também como auxiliar, a literatura, a música, A o arte, que né? tem a arte de uma maneira geral. E assim, o bom e velho Ziraldo, há muito, Ah, há mais de, acho que, sei sim. lá, deve estar fazendo, o menino maluquinho deve estar fazendo, sei lá, 40, 50 anos 40 por anos, é, aí. porque sim, sim, 40, mais 40 certamente talvez, 40, aham. acho que É. 50. Então, o Menino Diria Maluquinho cinquenta. é uma obra em que o Ziraldo, assim, traz desde a questão da hiperatividade, que está tão Sim, falada hoje, né? Era uma sim. vez o Menino Maluquinho, tinha fogo no rabo, macaquinhos no sótão, pernas enormes que queriam abraçar o mundo, né? Um olho maior que a barriga, e também traz o conflito de separação. Né? Quando os pais se separam e ele escreve o poema dos lados, né? Que ele fala dos dois lados. Eu trago isso muito de volta para os pais que leram A Menina Maluquinha e que não se deram conta ou que podem resgatar isso para se colocando no lugar, No lugar do filho, né? perceber esse Perfeito. conflito, essa divisão. Ai, perfeito, Maria Auxílio. Né? Nossa, Então, eu diferença que isso faz, né? tanto uso literatura para trabalhar com as crianças, e aí eu tenho, por exemplo, está aqui, deixei até para mostrar um pouquinho, né? Uhum. Sem nenhum conflito de interesse, né? Na live, Não, já não, dizendo, né? não, Assim, é um mas compartilhar para aumentar exatamente. nossa Mas, por reflexão, né? exemplo, esse é um Se livro que, para ligar. crianças menores, ainda que não tenha leitura, é um livro que não tem texto, tem figuras sem texto. Ai, perfeito. Então, a criança vai vendo as figuras e vai contando a história do que está acontecendo. E cada um conta uma história, né? Vai percebendo. Né? Cada um vai ter uma A- lente para poder né? contar, né? De acordo com o que está Assim, vivendo, né? Com as o suas. grande livro das famílias, Ah, esse é lindo. e tem vários outros também, né? Aquela linha do Todd, que são livros também que tem, né, sobre família, e que fala de diversas famílias, diversas formas de família, porque fica muito também a família acabou. Vai acabar a família, Sim, tanto sim. para pequenos quanto para grandes. E não vai acabar a Sim. família, vai mudar a configuração da É uma família. transformação, né? A família não termina, né? Então, O laço parental não termina, enfim. não, não. Então, como que vai ser, às vezes, como está a família, como vai ser a família, como fica. As crianças muito frequentemente desenham a família, a minha família. Eu peço desenho da família, de um lado e de outro da folha. Viram a folha? É muito lindo. Quer dizer, olha assim, a A clareza aqui. delicadeza, né? A Né? clareza, a clareza. Ou dividem, ou se colocam no meio, e aí, dependendo do desenho, você já vai vendo um pouco, né, o que esse desenho quer dizer. Como está Né? sendo construído dentro delas, né? E Enfim. também as pessoas têm muita fantasia, né? E às vezes me perguntam: Maria, que você acha o que você acha desse desenho? O que você acha dessa criança? Eu falo: peraí, eu não estou vendo nenhuma criança, estou vendo só um desenho. Ai, que amor. Né? Porque muitas vezes perguntam para mim, até adultos, pais, professores, eu chego numa reunião de uma escola e falo: eu estou assustado porque eu vi esse desenho, o que você acha? Eu falo: não consigo achar nada de um desenho. Eu posso dizer que está bonito, bem feito, Colorido, preto e branco, rabiscado, mas colorido, com muita pressão. Agora, a criança que fez ele o quer dizer, desenho, né? a gente precisa saber contextualizar. Precisa saber quem é essa criança Perfeito, e em que perfeito. momento da vida ela está fazendo esse desenho. Porque desenho é uma forma de comunicação. Sim, Então, não dá para fazer também rotular, sim. porque senão porque eu digo, a gente reduz e a Limita. gente condena. Então, não temos que tomar muito cuidado com isso.
sim, Porque a gente não é uma foto, é filme. Nós somos um filme, é dinâmico, né? Tá assim hoje, mas elabora, muda, entende, vira o jogo, né? Veste outra roupa, bota cor na vida e por aí afora, né? Mas então falando dos livros, não só, mas por exemplo, esse é um livro, essa dor tem outro nome. ai, esse é ótimo para poder identificar as questões que estão Então, que, transparecendo, fa né, no que é físico, um pouco né? decodificar um pouquinho o Decodificar. que dor é essa, o que Sim, essa dor está querendo dizer, que trabalha muito com as somatizações também, sim, aparece muito, sim, sim, né? sim, imagino que sim. É uma Dor, questão que eu tenho visto de vez em quando são as gagueiras, Maria Luísa. Não sei se já é uma ah, diferença do sim, paciente. claro, Tenho disfluência é visto, muito comum. tem chego muito as crianças que não tinham a gagueira e de repente começam a ter a gagueira, né? E aí os pais Então, trazem, ah, porque Mariana, começou a ficar. e pensando do ponto de vista fonoaudiológico, Sim, gagueira pode se chamar também hesitação. sim, Então, metaforicamente, o que é hesitação? O que é esse vou, não vou, vou, não vou. digo, não digo? Tá? Esse medo de se colocar, talvez, seria isso? Exatamente. Sim. O Né? medo Que trava é essa? Né? o Então, medo de se muitas vezes, expressar, é né? O claro, medo de se expressar. existe a gagueira fisiológica, sim, Sim, existe por N sim. motivos, mas muitas vezes uma gagueira por situações que precisa entender, que precisa acolher. Né? Então, e estava falando um pouco da luta de afetos, né? Dos conflitos de lealdade, né? Dos pactos de fidelidade com um e com o outro. E que a Sim. criança precisa ser liberada disso, o adolescente precisa ser liberado. No adolescente isso aparece com muita frequência, né? E quase sempre assim, porque aí já aparecem questões éticas, mas eu pulando um pouquinho, né, antes de falar no adolescente, na fase, por exemplo, de 9 a 12 de pré-adolescência, de entrada na pré-adolescência, aparece muitas vezes sentimento de vergonha. Porque aí é mico, né? Aí é a fase do mico. Ai, tudo é mico, tudo é vergonha, e tem uma busca de culpado, tem uma busca de proteger, ficar protegendo o progenitor que está parecendo mais frágil, Ele que não quer, às vezes, o divórcio, né? E que aí não começa quer o que foi essas alianças, né? exatamente. Né? E assim, Olha quanta não, coisa a gente não, precisa olhar, não, né, para as crianças no momento e do não processo de quer, pode divórcio, né? sim, pode, não quer, não quer, não queria, mas é resultado de uma relação a Sim, dois, de uma história, de um casamento que começou antes da criança, certamente, de um contrato que não é dela. Então, sim, sim. Muito anterior a ela, né? ajudá-lo a Muito se anterior a livrar. ela. Né? Uma outra metáfora que eu uso bastante, trabalho isso com pais e com filhos e às vezes com os pais, quando é possível, vem. Tá? Aí em cada situação, às vezes o casal vem junto, mesmo em situações de conflito. Casais separados, normalmente eu atendo cada um, quando já estão separados, eu atendo cada um separadamente. Separadamente, tá? Separadamente. Não começo a atender o filho, essa é uma outra questão. Eu não começo a atender o filho sem que os dois me conheçam. Tá. Um e depois o outro, né? Um Separa e os depois o horários. outro. Tá, Um e depois o tá. outro. Critério que eu uso, é difícil, né? Escolha de Sofia. Quem me procura? Sim, Quem vem primeiro? sim, Por mim, quem me procura. Se eles definirem diferente, ok. Ah, não, sim. mas ele quer ir, eu vou deixar ele primeiro? Ok. Mas eu escuto os dois, é importante que cada um venha, que conte a sua versão da história. Né? E também é um grande exercício aí, em tanto a gente se colocar, porque né, é difícil a questão da neutralidade, né? Sim, sim. Mas a subjetividade também, né? Do nossa, mas de colocar que a gente está a serviço da criança, né? Que eu vou puxar a brasa até o final do que eu puder, eu vou trabalhar da melhor maneira pela criança, É puxar a a nossa brasa para a prioridade, né? criança e não para um ou para outro. Né? Então que eles entendam, porque aí fazem comigo um pacto de ajudar o Sim, filho. E sim. aí a gente alinha. Né? Claro E que nem sempre os dois vêm, já teve cada vez menos, felizmente, cada vez mais existe a Ai, que bom, participação de que ambos, bom, cada vez que mais. bom. Né? Eu nisso sou bem persistente, né? Atrasa o começo do atendimento, a criança não vem enquanto não, pelo menos não fizer contato com um deles, porque é importante.
ambos são responsáveis, ambos têm direito sobre a criança e a criança precisa, é direito da criança que eu veja a ambos, né? Como eles precisam entender aquela história, ah não, o pai é isso ou a mãe é aquilo, não precisa, precisa sim. Assim, pode ser um péssimo, pode ter sido um péssimo marido, pode ser um horrível ex-marido, pode ser uma praga de ex-mulher, mas pode ser o melhor pai, melhor mãe. Sim. Então, assim, é diferente, é uma questão do nível relacional, precisa entender isso. Né? E se ainda não é, né? E separar isso. Né? Então, e a possibilidade de que os dois participem, né, do atendimento acaba sendo muito enriquecedor. Né? Que os dois tenham voz e tenham vez. Né? E para a criança. Então, a criança vem com cada um, o adolescente vem com cada um vem no consultório. E em algumas situações, felizmente também, cada vez mais, eu tenho conseguido, às vezes, fazer. Aí chamam de reunião. Tá. As crianças, eu digo para as crianças, não, fazer uma reunião com os dois. Não é porque eles são pais e precisa conversar para alinhar algumas coisas. Né? Até porque vamos ser pai e mãe para o resto da vida. Então, tem muitas coisas que precisam ser conversadas e às vezes é mais fácil se estiverem os dois. E o online nisso tem facilitado bastante. Porque aí cada um Sim, na sua janelinha, sim, né? sim. Então tem conseguido Porque fazer. tem resistência, né? Aquele Exato. encontrar, mas eu não quero ter que encontrar, né? Ainda estão naquele momento ainda que não conseguiram resolver ainda, não conseguiram Exatamente. separar bem as questões, Mas aí, o se vínculo estão não está nesse totalmente momento, desfeito, né? se está nesse momento, também eu respeito. Acho que é Sim, importante e ajudo que vejam, que percebam e que respeitem isso em si também. Sem culpa. Que fique claro, e as crianças dizem, não chama os dois juntos. O adolescente fala, não chama. Olha, acho melhor você não arriscar. ai, gente. Olha, melhor, porque Eles não, já te dão a dica, né? Eles já te dão a ó, dica. ó, vai dar ruim, hein? Vai dar ruim. Eu falo, não, pode ficar tranquilo, eles vêm. E quando vem e depois falam, olha, o pai e a mãe vieram aqui, teu pai e tua mãe, conversamos. É mesmo? Sim. Ah, então, E de uma maneira que também não cria é claro, uma expectativa, que uma vez isso. você comentou comigo uma vez, assim, de para cuidar muito com as expectativas das reuniões, né, de todo mundo junto, das crianças Exatamente. acharem que a família pode estar voltando, né, a ficar juntas, né, no sentido de casamento dos pais. Né? Por Então, assim, isso sempre cuidar para precisa que essa mensagem não seja passada de maneira equivocada E nessas por isso reuniões. precisa estar muito atento também Sim, em que momento a criança ou o adolescente está vivendo, principalmente exato. isso como criança, porque pai e mãe juntos também pode, e por isso eu não faço sessões frequentes, né? A sessão processual, né? A sessão que é toda semana, todo mês que faço o contato, né, com os pais do processo. Uhum. Porque se cada vez que tiver sessão de pais, os pais estiverem juntos, isso pode acarretar fantasias de reconciliação. E Sim, até, bom, vou ficar bem ruim para os dois terem que ir lá. sim. Né? Até uma forma de Aí, manipular os dois. essa, né, essa vontade que ainda Porque está muitas vezes a latente, né? criança descobre que o adoecimento faz com que pai e mãe corram para o hospital, para a clínica, que se encontrem, Ah, que não e briguem, que que falem sobre ele. parem de brigar, Que porque falem aí sobre ele daí, né? Para exatamente ter o foco, né? Ele converge vem para com a ele. função. Enfim, assim, ó, na verdade é um mundo, né? É o mundo, é o mundo. É um mundo a desvendar. Né? Mas Maria então, Luísa, estava falando deixa eu só te avisar um pessoal aqui que perguntou nome dos livros. E é um assim, pessoal, o que eu vou eu fazer posso depois no passar post? depois. Tu me passa, e daí depois no post do vídeo, que a gente vai deixar salvo no Instagram, eu coloco lá no descritivo todos os livros que tu passou de Se eu indicação. puder indicar. É isso. Isso. E Isso. a. Aí eu já vou indicar também, tem um livro mais recente de um psicólogo que ele trabalha em Israel, em Tel Aviv, é Ah, tu professor na pontuou. universidade. Ele chama Pontuou. Raim Rainha. Omer. Homer. Ele já publica há muito tempo, tá? Ele se especializou em trabalhar com questões de crises, momentos de crise. Ele não foca mais especificamente as questões de divórcio. Sim. Ele não tem um olhar focado, né, especificamente para isso. E essa obra mais recente, que se chama Pais e Filhos em Tempos de Crise, ele até publicou
agora durante a pandemia, foi junto com uma Heloísa Fleury, que é uma brasileira, que é psicodramatista também, uma colega, psicóloga. E esse livro ele publicou agora na pandemia, no pós-Covid, durante o tempo de isolamento social, justamente falando um pouco desse momento crítico que as famílias estão vivendo, né, e das dificuldades que ocorrem. E ele foca, mas cada vez que leio, eu penso muito que serve para qualquer crise. E a gente sabe, né, que o divórcio é uma grande crise na família. Sim, sim, sim. E ele fala da importância de presença, autocontrole e apoio. São 3 pilares que ele coloca como importantes e que pensa, né, a questão da presença, da constância na presença. E a gente fala muito na conjugalidade, né, e na parentalidade. Né? Na conjugalidade que não tenha mais presença, mas na parentalidade sim. O filho não separou da mulher, mas não separa dos filhos. Separou do marido, não separa dos filhos. E garantir para a criança a presença é uma questão muito, muito, muito fundamental. Autocontrole, o que o próprio nome diz. Né? O autocontrole é cuidar de si, né? E não extrapolar para o outro, porque as crianças muitas vezes são vítimas justamente da falta de autocontrole. Sim, Dos pais. muitas vezes. E a importância do apoio. Então ele fala, ele discorre sobre isso para qualquer família resistir a crises. E ele escreve de uma maneira muito bonita. Ele fala português muito bem, ele já viveu no Brasil. E tem vídeo, eu vou fazer uma indicação dele também, porque tem muitos vídeos dele no YouTube também, com palestra. Ótimo para a gente poder compartilhar, né, e eu acho que pode ajudar. Uma outra questão que o Raim fala também, da importância do princípio da continuidade. Sim. Tá? E o princípio da continuidade, exatamente. E o que ele focaliza aí? A continuidade depois das crises, ou durante as crises, que se possa preservar e recuperar as continuidades funcionais, interrelacionais e pessoais. Ou interpessoais, ele fala interpessoais, não interrelacionais. Tá? Então, funcionais, a questão de rotinas. Que numa mudança se permaneçam, se cuide das rotinas. Porque o que a gente vê? Né? A questão básica, das coisas básicas. Fazer tarefa, levar para a escola, ter de buscar horário, na escola, horário do almoço, manter horário, porque hora aí de assim, dormir, que fica, aí existem diferenças, isso eu trabalho muito também, que não vai ser igual, aliás, essa é uma obra-prima, vou falar sim. também. A obra-prima fala muito, muito, muito das diferenças de cada casa, das diferenças de cada progenitor, quando passam a não ter um combinado entre si, que vai ter rotina diferente, que os calendários são diferentes. Mas isso não significa que vira uma zona, que vira um pode tudo. Que um vira Papai Noel e o outro vira a velha do saco. Né? O velho do saco. Né? Não pode, gente. Tem que ter um equilíbrio. Né? Então, a questão de recuperar as continuidades funcionais, de manter as continuidades, de se reorganizar e recalcular a rota nesse sentido. Né? Quando se fala de interpessoais, as questões de grupo, né? E pessoais de si mesmo. Então, a continuidade, ele fala desse princípio da continuidade como é importante para o equilíbrio. Mariana, quanto tempo a gente tem? Nossa, a gente tem mais uns minutinhos para se despedir. Mais uns minutinhos, né? Mas, Maria Luísa, esse texto dele realmente é muito rico, porque são habilidades que a gente precisa, né, começar a trazer para a vida, porque crise vem de tempo em tempo, né? Exatamente. Principalmente no divórcio, né? Mas assim, fica como são habilidades que a gente vai utilizar no decorrer aprender a lidar com crises, né? E veja, são lições, né? E são amostras significativas, situações que vão servir para a gente justamente poder aplicar em outras situações de crise. Né? Sim. Então, isso a gente, claro que acaba vendo que quando nas situações bem-sucedidas, né,
muitas crianças e adolescentes saem com um bom equilíbrio, Uhum, com uma uhum. boa possibilidade, né, de lidar com as suas questões. Né? Nos adolescentes, de uma maneira geral também, né, falar um pouquinho de adolescente, claro que eu avalio de um jeito diferente, o adolescente vem sozinho, quando faço sessão com os pais, faço junto com eles, né? Cada um com o adolescente, para poder aprender também a conversar um pouquinho. E eu vejo um amadurecimento acelerado, né? E alguns riscos, sim, porque justamente, bom, não tem, já tem uma onipotência, que é natural da fase, e meio, Sim, né, se não tem mando, não tem ninguém por mim, eu me mando, e aí, muitas vezes, comportamentos de risco, sim. né? Então, assim, tem que ficar muito atento para essa fase, porque não é porque já tem uma certa idade que cresceu, Estão que está prontos, né? pronto. Né? Então, eu É, falo estão muito prontos. isso. Isso. Assim, ainda é menor, depende, tem situações de risco e os pais precisam cuidar, né? Porque aí fica, às vezes, fica meio jogado. E É, a também questão precisamos também cuidar. Ah, e a questão também é olhar com muito cuidado, que os adolescentes estão começando justamente os primeiros amores, né? Os sim, primeiros sim. relacionamentos, as fases. Eu escrevi um texto sobre um capítulo de um livro há uns anos atrás sobre primeiros amores. E é uma fase delicada em que esse modelo, assim, se isso não fica bem separado, o que é meu e o que é do outro, corre o risco de levar isso como uma também uma premissa de fracasso nos relacionamentos e um descrédito, né? Está buscando Um relacionamentos que estão descrédito fadados ao insucesso, assim, já exatamente, buscando né? isso, né? Nas De uma maneira possibilidades inconsciente. amorosas e Sim, numa relação saudável, né? sim. Então poder trabalhar isso, né, é bem importante. Então, assim, rende, dá panos para manga, né? Sim. As Lisa, tem uma coisas. pergunta que eu achei bem interessante, não sei se vai dar tempo para tu responder. Se não der tempo, a gente marca uma outra live Uhum. só para falar dos adolescentes. Mas tem uma pergunta aqui que fala: e quando o adolescente não quer ir? Da Prit Soares, ela perguntou. E realmente a gente tem isso também, né? Vamos pôr um processo de divórcio, onde os pais gostariam muito que o adolescente fosse avaliado, e aí ele tem essa recusa. Mas aí, como que faz? Né? Enfim, eu teria uma Quando, resposta, mas eu vou esperar. Vou quando o esperar. adolescente não quer ir para É, psicoterapia, sim, isso, é, essa é a pergunta. isso. Bom, acontece, claro, com bastante frequência, né? Não querer ir. Tem uma possibilidade, uma primeira sugestão que eu faço, procurar um terapeuta de família. Uhum, Então, faz um processo familiar, não é uma terapia para ele. Porque muitas sim. vezes ele não quer ir, porque ele fala, não sou eu que estou com um O problema. problema não sou eu, Não né? sou O eu. problema tá comigo. Então, Uhum. então vamos. É terapia de família, vão todos. Vão todos. É, E perfeito. aí tem aí tem a questão da autoridade, né? Isso. Familiar, da Era esse autoridade ponto que eu dos ia entrar. pais. Não, nós precisamos, não é só você. Eu estou Isso. precisando. Tá? Somos um sistema, tem que funcionar, né? Antes disso, eu tento sempre uma argumentação, né? Proponho que venha só para conhecer, que venha para fazer um primeiro contato que não precisa ficar, porque aí dá a oportunidade de investigar, né, um pouquinho por que ele não quer vir, né? Assim, às vezes é aquele que olha, não experimenta. Já olhei e não gostei. Não provei e não gostei. Então tem que ver em cada situação. Eu converso, faço sempre um contato prévio com os pais, né, para poder investigar um pouquinho isso que está acontecendo e tentar dar algumas dicas. Em situações, até bem recentemente, né, teve uma situação, né, um casal, né, separado já, que me procuraram para orientação. Uma das crianças aceitou vir, a adolescente não, e eu trabalhei com orientação durante um tempo, avaliei uma delas e só fiz orientação para os pais, que essa é uma possibilidade também. Às vezes que a criança não fica em psicoterapia, os pais vêm para a orientação de pais, vão para a sua psicoterapia, então Uhum. trabalham suas questões e vêm aqui só para a orientação no papel de pais. Mas começaram a acontecer algumas coisas que me preocuparam justamente com o adolescente que estava tomando lugar, né? Lugar do outro progenitor na relação. Sim, E aí eu fiz uma sugestão, terapia de família. E ótimo. aí não tem muita escolha, porque aí é alguma coisa de como se não quiser ir ao dentista.
E se não quiser ir ao médico? Como Se não você quiser ir à age? escola, né? Você Enfim, deixa? Se não quiser ir à escola. Então, tem coisas que precisa ir. quando é Né? Depois, necessário, né? depois que for e até tiver um argumento do porquê não quer ir, que não precisa ou que não gosta, porque só. Às vezes é preconceito, né? É só um Sim. preconceito. E muitas vezes não quer vir, vem e depois não quer sair. Sim. Né? Quer ficar por um tempo. Que também é um cuidado que a gente precisa ter, né? Até quando Esse precisa. limite. Aham. Você falou um pouquinho, né, de falar de maneira como trabalho, de técnica. Eu deixei Sim. aqui para mostrar um pouquinho da casinha que coloquei até em cima da mesinha, Ai, essa que lindo. casinha que eu tenho aqui no consultório, com crianças é um instrumento bem valioso. Às vezes a criança, por exemplo, não quer desenhar, né? Não Sim, quer fazer um desenho da família, mas ela quer brincar na casinha. sim, E não precisa desenhar, porque ela desenha, né? Com os bonequinhos, ela desenha a configuração familiar. sim. Né? Eu tenho a casinha, tenho a escola, tenho o hospital. Às vezes a criança desocupa a escola e faz a segunda casa e divide a família, E né? as duas casas, né? Duas casas, Ah, né? Às vezes a criança brincando na casinha já separa as camas, coloca cada um num quarto, ela vai brincando e vai mostrando. Né? Então, assim, o brinquedo é realmente um auxiliar, né, para a nossa leitura, para a tradução. Tem uma criança que disse uma vez que é tipo assim, o Google das emoções. que amor. Porque entender o que está sentindo. Né? Ai, É ai. muito bonitinho, né? A Não, maneira. e é de uma riqueza e é de uma beleza, né? Poder estar É. nesse cuidado, nesse lugar de escuta, né? De cuidado, de acolhimento, de tradução, né? De Então, tradução dessas crianças, né? e nesse de tradução eu separei aqui, até para ilustrar um pouquinho, né, na nossa despedida, duas definições dadas por criança de, a respeito de mãe e pai. Ótimo. E que eu acho que trazem para a gente, né, na pureza das crianças, a, a importância desses dois vínculos na vida, né, a importância desses dois papéis, dessas duas instâncias e dessas duas possibilidades de relacionamento. Aliás, antes de ler a frase, falar um pouco para vocês também, a nossa capacidade de escolhas na vida, a nossa capacidade de, na idade adulta, faz, definirmos caminhos, tem muito a ver também com as nossas relações com pai e mãe, ou Sim, com pais, né? Com diferentes, com progenitores diferentes. Quando falo pai e mãe, pensa sempre assim, com as figuras parentais, né? sim. Quem Independente de exerce, serem, né? pais, dois pais, duas mães ou um casal As hétero, funções, né? né? As funções, As porque funções. justamente a diferença, a riqueza das diferenças é que faz a grande possibilidade de lidar com um ou outro. Então, quando a criança convive e fala, é muito mais legal brincar de cosquinha com meu pai, ou meu pai me leva ao cinema e minha mãe faz um bolinho de chuva que é maravilhoso. A minha mãe, nossa, minha mãe desenha. A minha mãe me ensina matemática de um jeito muito legal. O meu pai é bom nisso e naquilo. Isso está justamente inaugurando na vida a capacidade de discriminação e discernimento. Então, oportunizar, não tirar da criança esse direito, não tirar da criança essa oportunidade, não tirar da criança a possibilidade de convivência, porque a triangulação, justamente a convivência, eu, tu, mãe, tu, pai, tu, função materna, tu, função materna, paterna, é o começo, é a base da socialização. A gente se preocupa tanto com as relações sociais. Vou colocar na escola para socializar bebê. Bebê não socializa na escola. A gente coloca o bebê na escola para ter cuidados adequados e cuidados apropriados para
para suprir a nossa falta quando voltamos para o mercado de trabalho. Sim, Né? que a gente possa E não para trabalhar e dar conta das socializar. outras Criança áreas da vida, socializa né? mais tarde. Sim, Criança socializa mais tarde. Mas a socialização de verdade começa em casa, começa na família. sim. Quer a família esteja junto, quer não, a possibilidade, a oportunidade de conviver com as diferenças é super E importante. com as competências de cada um, né? Assim, Com com as as habilidades competências de de cada cada um, um, né? com a É, diversidade, é isso que enriquece, que é são complementares, né? isso que traz esse mosaico. Né? Isso. Então porque a gente também tem uma onipotência, às vezes, de achar, Sim, sim, muitas não, vezes, muitas vezes. eu sou pai e mãe, seja a melhor mãe que você consegue, seja o melhor pai que você consegue. Ah, mas não tem pai, mas a mãe não participa. Vai ficar o vazio, vai ficar. É o vazio que ela está deixando, que ele está deixando. Faz a sua parte. É Isso. cada um poder cuidar do que é seu, já é bastante. Cada um fazer o seu melhor, né? E sem precisar ficar apontando também para a falta do outro, porque o outro não atende a Exatamente. sua expectativa, né? Porque A sua exato, expectativa, porque o filho exatamente. vai buscar e vai conectar com aquilo que estiver disponível, né? Naquele pai, naquela mãe, né? E Porque às a vezes nem gente, tudo vai estar disponível, às vezes vão ter faltas, e a gente cresce também no meio de algumas faltas, né? Então, enfim, claro, e porque pensando um pouquinho, o amor é lindo, né? é, Ai, o complementar, a metade, ou o que eu não tenho, ou o jeito, justamente eu trabalho muito isso também. Por que se escolheram? O que foram sim, buscar? O que foi? O que deu match? O que trouxe, né, a riqueza dessa relação? Em que momento se encontraram? Porque eu trabalho com matriz, a matriz de identidade da criança é um pouco a história dos pais, né? sim, Tem a sim. Ai, ver. que lindo isso. Aham. E então, trabalhando isso, e aparece muitas vezes, né? O que se escolheram pelas diferenças. E isso é muito frequente. A gente se escolhe pelas diferenças e depois começa a transformar o outro a minha imagem e semelhança. Começa a criticar que o outro não faz do jeito que eu faço. Não vai fazer, porque ele faz de um outro jeito. Porque Sim. aprenderam com A modelos habilidade dele é outra, diferentes. né? Porque aprenderam com modelos diferentes. Porque Sim. são filhos de casais, os avós vêm de culturas diferentes, aprenderam com modelos também diversos, a parentalidade. Então, né, ampliar esse olhar para que a gente entenda e para que eles pais também se entendam nas suas diferenças e se aceitem, quer continuem juntos, quer não. Mas que estão. E às vezes, justamente por isso, não puderam continuar juntos. Sim. Né? E a Uma falta de criança começa. aceitação, né? E os filhos entender isso também. Né? Agora, aí não é responsabilidade dos filhos que eles permaneçam pais. Né? Ex-pai e ex-mãe, não rola. Mas então, palavras de criança. Mãe é aquela que ensina a gente o que a gente deve querer. Mãe é a pele da gente. Ai, Olha só, gente, é muito incrível isso. é Isso muito dito por profundo, né? uma Meu Deus. criança de 5 anos, tá? E sobre pai. Pai é uma pessoa muito especial porque tinha gente no coração quando a gente ainda estava na barriga. Ai, ai. Acho que eles falam por Não tem nós. como não se emocionar. Não tem como não se emocionar, né? Acho que falam por É, nós. E que se a gente tem sensibilidade, ouvido, calma e dá espaço para que eles falem, para que eles se expressem, né? E para que eles sejam cuidados, é a nossa tarefa. E se a gente conseguir sensibilizar os pais para isso, né? Para essa tarefa que é a tarefa que é eu sempre digo, vocês estão dividindo comigo a joia mais preciosa de é vocês, que eu preciosa. imagino que seja, Sim. né, os filhos de Maior vocês. tesouro. Então assim, vamos cuidar disso com o carinho que merecem e que vocês se propuseram. Fazendo a nossa Né? parte, né? Cada um fazendo a sua Exatamente. parte, né? Não abrindo mão desse Exatamente. papel, né? Não abrindo mão Exatamente. desse papel. Uma E vida. sabendo que se tem dificuldade é porque precisa trabalhar. Então, ok, né? Vamos arregaçar as mangas, E vamos tem, trabalhar, vamos e buscar tem ajuda, né? dificuldade, e tem Sim, dificuldade. sim, E e sim, teremos, né? E e as, teremos, e né? as dificuldades vêm para nos ensinar, né? Para nos ensinar Exato, a exato. É um lidar, a processo de lidar com crescimento. as questões que vão aparecendo.
conflito só existe para isso, né, Maria Luísa? Para a Exato, gente ir se transformando e evoluindo, né? Esse que exatamente. é o grande motivador, o propósito, né? Então tem que realmente olhar com Exato. bons olhos isso, encarar a dificuldade, buscar, né, as ajudas necessárias, os profissionais necessários para a gente poder caminhar por essa etapa de transformação, né? E Então, também porque todo problema só é problema na medida em que tem solução, tem solução, senão não é né? problema, né? Senão não é problema, né? Então vamos atrás da Ó, a solução, máxima, né? achar a solução para cada um, né? É Então, isso não sei mesmo. se tem mais alguma pergunta que não ficou contemplada. Mariana, eu não consegui acompanhar, porque aí eu acabo É, perdendo um eu verifico, pouco depois o eu dou uma foco. olhada em Você todas verifica, se tiver e aí alguma te mando. pergunta, exatamente, manda e a gente responde para a pessoa, para não deixar de responder, Responder. Eu sei, tá? não, eu sei também que teu tempo já está apertado, tem Tá, atendimento agora na sequência. Então, gente, exatamente, Maria Luísa, tá? primeiro eu queria te agradecer muito a tua presença aqui, teu compartilhar, né? Assim, Imagina, uma honra estar Mariana, contigo. Uma eu manhã que super agradeço. inspiradora. Tem sido todo mundo que passou por aqui ficou inspirado e tocado e mexido, né, com toda com a importância do papel, né, do psicoterapeuta infanto-juvenil nesses processos de divórcio, para que a gente realmente tenha também respeito com as crianças, né? O divórcio com respeito fala sobre isso também, né? Sobre esse olhar, essa escuta, né? E muitas E vezes, Mariana, assim, eles não chegam na psicoterapia se os pais conseguirem ser bem orientados, né? sim, Ou chegam na psicoterapia justamente para um processo de autoconhecimento, para um processo para poder trabalhar as arestas, para poder trabalhar as dores que são suas, o seu luto, a sua tristeza, a sua frustração, porque existe isso. Ah, sim. eu queria. Ai, como eu gostaria que os meus pais não tivessem se separado. Natural, humano, saudável que pense isso, Saudável, né? saudável, sim, saudável, saudável, sensível E muitos concluem, assim, mas foi melhor. Mas foi melhor, porque também, assim, os que ficam bem de cara são os que já viviam uma relação muito muito conflituosa, conturbada, né? muito Uhum. conturbada, violência, né? E o abuso de substância, situações de quebra-quebra em casa, esses se aliviam de começo Uhum. já, inquestionável. Mas quando não, as crianças dizem, mas eles não brigavam. Né? Por Sim, que se separaram? Se pergunta muito isso. E aí, essa é a parte que lhe cabe, sim. A frustração, a tristeza, os natais divididos, os aniversários, as férias e tudo mais. E aí é uma parte que é da criança. Mas uhum. essa parte que a gente falou, que é dos adultos, isso muitas vezes pode ser minimizado se o processo for conduzido de um outro jeito. Isso, E isso. aí é uma responsabilidade nossa, né? Minha e de vocês, Como né? profissionais Enquanto que atuam profissionais, nessa, nessa né? etapa da vida, né? E aí, por isso eu digo, as práticas colaborativas vieram justamente para ajudar muito nessa área, sem dúvida É. nenhuma. Muitas possibilidades, Sou fã né? de carteirinha, faço a maior propaganda, encaminho sempre que posso, Ah, e querida, passo leituras e tento sensibilizar. E agradeço todos. muito por vocês estarem fazendo, né, fazendo isso pelas pessoas, pelos pequenos e médios e grandes. Estamos juntos nesse movimento, né, Maria Luísa? Isso Estamos juntos, mesmo, todo mundo isso fazendo um mesmo. pouquinho, né? Eu acho que e está chegando cada vez mais gente com esse olhar, né? Com Claro, essa proposta, com essa consciência, né? E aí a coisa vai chegar um tempo que o normal será isso, o normal será essa naturalidade, trabalhar o divórcio com mais naturalidade, com mais uhum. leveza, né? Vai chegar um momento que vai ser Sim, isso, né? Então a gente sim, ainda tá semeando, né? Semeando para que depois seja o normal, né? sim. Seja a cultura mais a cultura, É, né? tem gente falando aqui em outra live falando das crianças como pacientes identificados, Ah, que né? Que interessante. reflete um casal Sim, doente. Sim, sim, sem sim. dúvida, sem dúvida. Também pediram uma live depois sobre as questões dos novos parceiros, né? Que é Sim, uma live sim, também, sim. também um assunto especial, delicado, que também requer né, Sim, alguns ajustes ali para que a coisa sim, não aí fique, não tem. seja Essa é outra traumática, né? parte também, que aí acaba É, também, né, nos processos incluindo, né, tem todo um trabalho para poder, e aí tem todos os conflitos de ciúme, né, dos sim, pais, sim. às vezes, de aceitar que o novo parceiro venha, né, Para abandonar aquele e lugar, né? participe da vida da criança, Isso, né, isso. Saber até que dividir, né? percebe que amor não divide, que Amor amor não divide, amor só só soma. multiplica, É, soma, né, isso que é mesmo. uma matemática e que quem ganha é a criança nisso. Sim. Então, tem muito assunto.
tá? Eu É tô isso aí. disponível para a gente Ai, que conversar. bom. Você Então sabe, né? vamos As nossas marcar conversas outros sempre momentos. rendem, né? Ah, isso é sempre um grande É, prazer, muito bom. uma Para mim grande honra estar também. Para contigo. mim também. Muito obrigada. Obrigada a Queridos, então vocês. é isso. Um beijo grande a Obrigada a vocês todos. tomaram café conosco aqui, Tomaram não é? café hoje, vamos seguir aí a nossa quinta-feira, né? Na Isso sequência, mesmo. cheguem lives à tarde, lives à noite também. Depois dei uma olhadinha ali Eu no quero dar nosso uma grupo de olhadinha Voz nas com lives Respeito. depois também. Eu vi Isso, vai até algumas, sábado de manhã. A gente finaliza é, sábado de manhã com a nossa sequência de quero lives aí. continuar assistindo. Tá bom? Ah, então é Obrigada. isso. Um beijo grande, um Obrigada. bom dia a todos, pessoal. Vocês Tchau, tchau. também, Tchau, vocês querida. Muito também. obrigada. Obrigada a todos por estarem aqui.